Boa noite, gente. Estamos no ar. Professor Marcos André, quer abrir aí esta reunião, meu amigo? Vamos lá. Boa noite, colegas. Boa noite, membros da SBTI. Mais uma vez, é um prazer muito grande estar não só aqui falando com vocês pelo canal da SBTI no YouTube, mas também por estar na presença de vocês e de alguns colegas amigos, e naturalmente num dia extremamente importante, ao meu ver, e de todos que aqui estão, que é o dia 29 de janeiro, foi o dia, 2 anos atrás, o dia da regulamentação da especialidade de harmonização orofacial na odontologia pelo CFO. Apesar de estarmos passando um período difícil mundialmente falando, a gente não poderia, por mais singela que seja essa comemoração, ou seja, o ideal é que estivéssemos todos presentes, a gente não poderia deixar de passar em branco essa data que, ao nosso ver, da SBTI, de nós, os amigos aqui presentes, uma data extremamente importante, principalmente daqueles colegas que militam há muito tempo dentro da harmonização e sabem quão difícil foi essa caminhada até aqui. Hoje temos alguns convidados, e esses convidados vão falar sobre diversos assuntos. Os colegas podem ficar à vontade, inclusive, através do chat aí, realizar algumas perguntas. E, inicialmente, estamos aqui com o colega João Macedo, que acabou de apresentar, o nosso diretor aqui, o Flávio Lupozelli, vice-presidente da SBTI, o nosso presidente da SBTI, o professor Tarley, o nosso convidado, um dos nossos convidados especiais, o doutor Cláudio Miaki, que é conselheiro federal. Eu gostaria de dar boa noite a todos, inclusive passar a palavra ao nosso presidente, doutor Tarley Pessoa de Barros. Uma boa noite, muito obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez. Tarley. Boa noite, Marcos. Em seu nome, eu cumprimento toda a nossa diretoria. Quero cumprimentar todos os membros que estão nos assistindo hoje, nessa data tão importante, e quero cumprimentar também aos colegas que fazem ROF e ainda não pertencem à SBTI. Quero cumprimentá-los aqui, que nós abrimos a todos essa noite, num momento de agregar e até deixar aqui já um convite formal para que venham para a SBTI, que venham para a família. E, por fim, eu não podia deixar um cumprimento especial ao meu amigo Cláudio Miaki, que foi presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, hoje conselheiro federal, exercendo o cargo de secretário do Conselho Federal de Odontologia, mas independente dos cargos, um cirurgião dentista que, desde o início da nossa luta pela ROF, aqui em São Paulo, onde praticamente nós começamos a desenvolver esse projeto, o Cláudio sempre ergueu essa bandeira, sempre veio para a ROF e sempre defendeu em todos os sentidos naquele momento, o nosso sonho, a harmonização orofacial. Cláudio, muito obrigado pela presença, muito obrigado nesse primeiro momento por todo o apoio, e quero que você estenda esse apoio ao Conselho Federal de Odontologia. Eu quero que você estenda esse apoio ao colega Juliano do Vale, que também nunca se furtou em defender a harmonização orofacial. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Tarley. Obrigado. Em seu nome, eu cumprimento todos que estão acompanhando, todos os diretores da SBTI e também todos aqueles colegas que estão nos assistindo. Eu quero, em nome do presidente do CFO, Juliano do Vale, agradecer o convite de poder participar desse encontro, matar saudades, né, dos amigos, mesmo que online, mas é uma oportunidade de conversar com várias pessoas. E então, em nome do Juliano, eu quero agradecer a oportunidade que a SBTI sempre proporcionou ao Conselho Federal para que sempre estivesse presente nos momentos importantes da ROF. E eu quero, nesse início de encontro, ou evento, não sei como nós podemos, acho que é um encontro de amigos, né, vamos dizer assim, em comemoração a essa data importantíssima, 29 de janeiro, eu quero... eu não posso deixar de prestar uma homenagem ao nosso colega falecido recentemente, o vice-presidente
do CFO, Emerson Jorge, que participou ativamente desse processo, sempre colaborou não somente na questão da harmonização, mas em todos os assuntos da odontologia, e que infelizmente nos deixou no mês de dezembro, né, devido a exatamente essa pandemia que assola aí o mundo inteiro. Então, eu quero deixar essa homenagem registrada da importante sempre participação que teve o nosso colega Emerson, vice-presidente do CFO. Mas, já agradecendo o convite, eu quero dizer que a SBTI sempre esteve presente em todos os importantes momentos, tanto oficialmente, através de auxílios, orientações técnicas, orientações jurídicas. Eu não sei se o Flávio Lupozelli já pegou o diploma de advogado, mas por várias oportunidades ele entendia da questão jurídica mais do que a procuradoria jurídica, né, de todas as instituições. Então, eu creio que se não pegou o certificado, pode ir lá buscar e já com a carteirinha da OAB, inclusive. Então, esse tipo de ajuda, mais a participação do Tarley, Ferrão, João Macedo, enfim, Marcos, todos, em todos os momentos, colaboraram, participaram e incentivaram para que o Conselho Federal, no dia 29 de janeiro, há 2 anos atrás, tivesse a oportunidade, a coragem de, em um momento extremamente delicado juridicamente, né, pelas situações que todos nós já conhecemos, a SBTI sempre foi uma base para que nós pudéssemos avançar, criarmos coragem e publicar aquela resolução. E eu conversava recentemente com o Tarley, o meu amigo Tarley, meu professor, né? Ele foi meu professor na faculdade, então ele é bem novinho, né? Conversava sobre, aí também, não só com o Tarley, mas com o presidente Juliano e com várias empresas do segmento da harmonização, nós colocamos quanto que movimentou, em todos os sentidos, a publicação de uma resolução, como foi a da harmonização. E essa movimentação, que eu digo, não é apenas financeira, comercial, mas o número de colegas interessados no assunto, o número de oportunidades de cursos que surgiram, o aumento no interesse dos colegas na área de harmonização e, principalmente, a oportunidade que essa resolução, que a publicação dessa resolução proporcionou de ampliar o acesso a esse tipo de tratamento pela população. Porque até então, quando ainda não tínhamos essa resolução publicada, a própria população tinha um questionamento da possibilidade ou não do cirurgião dentista ser o profissional responsável por essa atuação. E com a publicação da resolução, eu acho que, junto com as campanhas de conscientização dos professores, dos palestrantes, das entidades, né, eu acho que hoje eu tenho a certeza que a própria população já reconhece no cirurgião dentista que realiza os procedimentos de harmonização um profissional confiável, de alta qualidade e principalmente com excelentes resultados. O que nós precisamos fazer, nós, enquanto Conselho Federal de Odontologia, um órgão regulamentador e fiscalizador, é ficar atento a tudo que ocorre, principalmente nas novas especialidades. E esses 2 primeiros anos da oficialização da especialidade tem servido exatamente para isso, para que nós possamos, a cada momento, reavaliar o que foi publicado, avaliar novas situações e, quando houver a maturidade suficiente da classe como um todo, e principalmente daqueles que estão
fazendo uso, né, da harmonização orofacial nos seus consultórios, que eles tenham a consciência e o amadurecimento suficiente para que nós, cirurgiões dentistas, possamos mostrar o nosso trabalho, atuar na harmonização, mas dentro daquilo que é de nossa atribuição. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Existem outras questões que o Conselho Federal tem feito e utilizando a mesma metodologia, ou seja, nós lançamos algo, né, com algum cuidado um pouco mais restritivo, porém, com o passar do tempo, com o amadurecimento e o entendimento por parte dos profissionais de odontologia do que está sendo lançado no mercado, que nós aí sim possamos ampliar, dentro de uma segurança para o paciente, as atividades que estão sendo lançadas. Então, eu quero, mais uma vez, em nome do presidente Juliano do Valle, agradecer, primeiro, ao convite de poder participar dessa data tão importante, que é o 29 de janeiro. E, em segundo lugar, ressaltar o agradecimento para todos os membros da SBTI, principalmente a diretoria, né, o ex-presidente Ferrão, o atual Tarley e todos os diretores, para que nós possamos continuar caminhando juntos para o crescimento da harmonização orofacial. E, por último, reforçar o agradecimento a todos os colegas cirurgiões dentistas do Brasil inteiro que se interessaram pela especialidade, estão estudando, estão buscando maior conhecimento a cada dia e eles, com certeza, com um bom conhecimento, treinamento, técnica, etc., irão a cada dia propiciar esse bonito tratamento, essa bonita área de atuação nossa, agora especialidade, que é a harmonização orofacial. Então, com essas palavras, eu devolvo aí aos diretores e fico à disposição para alguma pergunta, algum questionamento. Eu estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Cláudio, muito obrigado pelas suas palavras. Isso aqui é um encontro de amigos, é um bate-papo. Poucos na tela, mas muitos assistindo das suas casas, dos seus consultórios, junto das suas famílias, numa sexta-feira à noite. Dentro do que você colocou, você foi muito feliz em algumas nas suas afirmações. Essa nova especialidade. Nós, há 5 anos atrás, um grupo de 15, 16 pessoas se juntou e resolveu fazer uma sociedade de harmonização, na época, sociedade de toxina e preenchedores. E quando da primeira reunião para criar essa sociedade, esse grupo já vislumbrou que essa área não seria toxina e preenchedores. Tanto que o próprio nome dela é toxina botulínica e implantes faciais na odontologia. Quer dizer, esse grupo já vislumbrou que essa área seria muito maior do que se podia imaginar naquele momento. E como eu sempre digo, nós tínhamos um sonho que era harmonização. Esse sonho, muito mais rápido do que nós imaginávamos, muito mais representativo do que nós imaginávamos, esse sonho se tornou realidade há 2 anos atrás, quando o Conselho Federal de Odontologia, na pessoa do Dr. Juliano do Valle, claro, extensivo a todos os conselheiros federais, que junto criaram a harmonização orofacial, que hoje comemora 2 anos. E só para dar tranquilidade, dentro do que você colocou, hoje a SBTI conta com aproximadamente 2.000 membros por todo o Brasil e alguns já na América Latina. Hoje, sem dúvida nenhuma, se a SBTI não for a maior sociedade de especialidade
com membros ativos, se não for a maior, está entre as maiores. E com uma pequena diferença, né, meus colegas? Nós temos 4 para 5 anos de idade. Mal começamos a andar ainda, né? Nós estamos deixando de engatinhar para começar a dar os primeiros passos. E hoje, sem dúvida nenhuma, a SBTI já se coloca entre as maiores sociedades. E esse anseio dos colegas, vocês do Conselho Federal de Odontologia, claro que com o apoio dos conselhos regionais todos, enxergaram e vislumbraram o que tinha, o que estava vindo e o que seria essa área que hoje é uma especialidade. Nós temos aí uma pesquisa que, se Deus quiser, sai na revista da SBTI agora, né, Ferrão? Dizendo que há 4 anos atrás, quem procurava harmonização orofacial eram colegas com mais de 40 anos, que já tinham as suas formações baseadas em cirurgia, em periodontia, em algumas outras áreas, e migravam ou complementavam os seus tratamentos com harmonização, com toxina, com preenchedores. E nós refizemos essa pesquisa agora. Sim. Hoje, 80% dos colegas que ingressam na harmonização orofacial estão escolhendo a harmonização como primeira especialidade, são os jovens. Então, veja a atitude do Conselho Federal há 2 anos atrás, o que representou e o que representa na vida desse número de cirurgiões dentistas. E o mais importante, esses jovens que estão migrando, estão escolhendo a harmonização como primeira especialidade, ainda não tiveram essa disciplina como curricular na sua grade. Hoje, algumas escolas têm como curricular. Ou seja, esse número, nos próximos 10 anos, a gente não tem dúvida nenhuma disso, vai crescer de forma significativa. A harmonização orofacial, hoje, ela é o carro-chefe dentro da odontologia. Pelos nomes envolvidos, pelo ingresso dos colegas, pelo que você colocou como repercussão, o que movimentou a harmonização orofacial como especialidade na odontologia, e principalmente a oportunidade dos pacientes, a oportunidade da população de conhecer esta área de atendimento, que antes era restrita a poucos e que eram socioeconomicamente beneficiados, vamos dizer assim. Hoje, a harmonização orofacial, ela se estende a uma gama enorme da população, que é a grande beneficiada de tudo isso, ou seja, essa população encontrou a oportunidade de realizar esses tratamentos, e o mais importante, a odontologia enxerga a harmonização orofacial, claro, uma especialidade estética. Estética é maravilhoso, mas a odontologia entende a harmonização orofacial e veste a camisa da harmonização orofacial também no seu lado terapêutico, no seu lado funcional, restabelecendo qualidade de vida a uma população mais sofrida. Eu tomo a liberdade aqui de deixar claro, como exemplo, o trabalho da professora Karina, nossa secretária na SBTI, que está desenvolvendo o seu trabalho de mestrado numa população menos favorecida, usando toxina botulínica em pacientes com sequelas de AVE, de acidente vascular encefálico. Ou seja, vejam o que a harmonização orofacial movimentou e movimenta em níveis econômicos, sem dúvida nenhuma. Você veja as empresas agregando a nossa área, os colegas vindo participar da entidade, os colegas buscando uma especialidade e, principalmente, a população ganhando em todas as suas possibilidades estéticas, terapêuticas, funcionais e resolvendo problemas que até então eram praticamente abandonados. Esse é o papel da harmonização orofacial. Esse é o nosso papel. E isso tudo se deve, ou
isso tudo nós conquistamos tão rapidamente em função de um ato de coragem ou de extrema vidência do Conselho Federal de Odontologia, quando assinou a resolução criando a especialidade e dando um basta jurídico pelo lado da odontologia em tudo que se falava naquele momento. E nós temos certeza que sociedade, colegas, membros, conselho, legislador, fiscalizador, empresas, parceiros comerciais, trabalhando em conjunto, que essa é a proposta da entidade, do conselho, trabalhando em conjunto, a população é a maior ganhadora de tudo isso. Nós temos certeza deste momento, nós temos certeza do que está acontecendo. E nós não temos pudor nenhum e receio nenhum em falar, tudo isso aconteceu. Claro, tinha uma luta de abnegados tentando criar e defendendo a harmonização, mas naquela atitude de 29 de janeiro de 2019. Aquilo mudou, virou uma página na história. Aquilo, sem dúvida nenhuma, virou a história da harmonização orofacial, porque é hoje. E veja, você colocou para a gente finalizar aqui dentro desse tempo e não nos estendendo muito, que não é a proposta. Você colocou uma coisa muito certa. Os colegas, os jovens principalmente, chegando à harmonização e procurando estudar, estudar, estudar. Para isso, nós temos nos preocupado constantemente, sabemos que o Conselho também, com qualidade de ensino, programas de ensino, entidades sérias de ensino, porque com isso tudo, nós, profissionais da odontologia, vamos sair vitoriosos e vamos ganhar ainda mais. E a população como consequência desse trabalho. Eu deixo aqui, Cláudia, a você, extensivo ao doutor Juliano e a todos os nossos colegas do Conselho Federal de Odontologia, o nosso agradecimento em nome da SBTI, em nome da diretoria da SBTI, em nome dos membros da SBTI, em nome dos colegas que praticam ROF, sendo ou não sendo SBTI, por toda a luta e por todo o apoio de vocês nessa causa maior. Nosso muito obrigado a vocês. Alguém quer colocar? Marcos? Bom, agora eu passaria a palavra para o professor Ferrão. Mais uma vez agradecer a sua participação, a participação do doutor Cláudio Miak, inclusive se ele também quiser retornar a palavra para ele fazer alguma consideração adicional, enquanto eu passo a palavra depois para o professor Ferrão, que foi nosso primeiro presidente, e depois o colega Flávio Lupozelli também farão alguns comentários sobre parte da evolução da legislação. Eu gostaria só antes de passar a palavra para o professor Ferrão e o Flávio, passar novamente a palavra para o Cláudio para ele fazer alguma consideração final e também estender os meus agradecimentos por tudo que ele tem feito em prol da harmonização e também a todo o Conselho Federal. Ok, mais uma vez eu agradeço o convite feito pela SBTI para participar desta noite importante e só para completar o que eu já havia falado anteriormente, eu me lembro de reuniões em 2014, 2015 com o Ferrão, que era, na época, aí uma grande voz da harmonização. Ele nem chamava harmonização ainda, a batalha era por toxina, né? Enfim, é uma longa história. Eu tenho certeza que centenas ou milhares de colegas cirurgiões dentistas nem imaginam a luta que foi para conquistar esse 29 de janeiro, né? Reuniões, estudos, brigas, e talvez poucos entendam que o 29 de janeiro não foi apenas a publicação de uma resolução criando uma especialidade, foi um grande marco da odontologia e que fez com que todos reconhecessem o cirurgião dentista como um profissional muito mais completo
né, e com maior capacidade do que a população imaginava. Então, 29 de janeiro é uma data simbólica, foi publicada uma resolução, mas muito mais que isso, ela não pode ser esquecida pela batalha que foi durante todos os anos até chegar nesta data. Então, agradeço e parabéns mais uma vez à SBTI por promover esse encontro e o Conselho Federal, né, na pessoa do presidente Juliano do Vale, do tesoureiro Evaristo, meu nome também, como secretário-geral, sempre estará à disposição de todos os colegas do Brasil e, em especial, aos membros, diretores e membros da SBTI. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria até que os colegas que estão nos assistindo postasse alguma coisa a respeito de... Eu estou tendo algum delay aqui, algumas imagens estão congelando. Vocês todos estão ouvindo bem? A gente imagens... ouve. Nós te ouvimos bem, Marcos, mas está congelando a imagem. O Flávio também parece que está com algum tipo de problema, né? Acho que a gente passaria agora a palavra para o Flávio e para o Ferrão. Você consegue... Mas você pode, Marcos, posso dar um palpitezinho antes da gente entrar? Claro. A gente não cabe mais que 6 aqui. Se você conseguir tirar a Karina, talvez o Flávio consiga entrar. João, você pode tentar ver se consegue aí, João? Eu tô... Vamos tentar aqui. Vamos tentar o Flávio, ele está tentando entrar novamente. Flávio, aí, conseguiu. Aí, deu certo. Flávio, seu microfone está mudo. Vamos botar o microfone. Uma das coisas, inclusive, que o próprio Cláudio mencionou aí, a respeito de muitas dúvidas que houveram, né, na legislação, né, sobre não só as questões do jurídicas, mas as questões, inclusive, da regulamentação do próprio CFO, sobre algumas resoluções do Conselho e, naturalmente, sobre algumas demandas ou algumas liminares ou participação do Judiciário a respeito da especialidade e da área de atuação do cirurgião dentista. E um dos colegas, apesar da participação de todos, efetivamente, o Flávio e o próprio Ferrão também, são dois colegas que têm muita propriedade e pode falar um pouco sobre a evolução, inclusive, deste item, né? Vocês conseguem me ouvir? Muito bem. Posso passar a palavra para vocês, que novamente a minha imagem está congelando, mas a gente vai tentando aqui. O mais importante é o conteúdo da mensagem de vocês. Então, eu passaria a palavra para o Ferrão e para o Flávio, para colocar um pouquinho do ponto de vista, não só da evolução, mas principalmente em que estágio nós estamos hoje e o que poderia acontecer amanhã, o que poderia de evolução ou alguma modificação relacionada com a parte jurídica. Primeiro, eu gostaria de começar. Primeiro, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite de poder estar aqui hoje com vocês. É uma honra poder comemorar, né, esse dia, que foi o dia 29 de janeiro de 2019, da resolução, e que foi um dia que a gente esperou por muito tempo, a gente nem imaginava que ia conseguir chegar aqui. Então, eu queria, antes de começar qualquer coisa, cumprimentar o professor Cláudio Miak, um grande amigo, uma pessoa que realmente brigou pela harmonização facial, vestiu a camisa desde cedo. Como o Cláudio disse, só nós, né, Cláudio, sabemos quantas coisas nós passamos, quantas reuniões nós passamos, quantas vezes nos reunimos nos bastidores da notícia, ninguém sabe, brigando pela harmonização facial, desde brigar com o próprio Conselho, no bom sentido, né? Uma briga no bom sentido, uma briga sadia com o próprio Conselho Federal de Odontologia, para mostrar que a harmonização, o dentista poderia sim, e é a nossa área de atuação, até quando nós estivemos juntos para fazer a 176, né, que nós estivemos juntos na mesma comissão em São Paulo, e estivemos em Brasília aquela vez para discutir com todos os conselhos regionais, e assim muitas coisas. Então, é uma honra muito grande ter o Cláudio com a gente. Eu quero publicamente agradecer o Dr. Cláudio Miak, porque realmente tem uma pessoa que vestiu não uma, mas 2, 3, 4, 5 camisas de harmonização facial. Foi o Cláudio, sempre esteve aberto para a gente. Então, Cláudio, boa noite. Muito obrigado por citar meu nome. Quero agradecer ao professor Tarley, presidente da SBTI, por estar aqui, pelo convite de poder estar aqui. Eu, o professor Marcos André, professor João Macedo, professor Flávio Pozelli, que são pessoas de amigos, além de amigos do coração, amigos realmente que a harmonização fez entrar em nossa vida. São pessoas que nós muitas vezes lutamos juntos, brigamos juntos e discutimos juntos pela própria harmonização facial. Então, eu acho que realmente hoje é uma noite
É muito importante para mim estar com tantas pessoas assim juntos que só nós sabemos dos bastidores da notícia até que a gente conseguisse chegar aonde a gente está hoje, né? Porque não foi realmente só o 29 de janeiro de 2019, nós tivemos outras demandas jurídicas depois do 29 de janeiro que nós ganhamos, né? Então, realmente foi muito legal, não vou entrar nisso. Então, eu queria agradecer a todos, dar uma boa noite a todos, todo mundo que está assistindo a gente, é um prazer estar com vocês aqui, tá? E eu gostaria de passar a palavra para o Flávio, eu falei para o Flávio começar, porque o Flávio é muito melhor que eu em legislação e nessa parte jurídica, então que ele começasse a falar. Só realmente entrei para dar uma boa noite a todos e falar que é uma honra muito grande estar aqui. Bom, pessoal, muito boa noite. Então, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao convite aqui dessa diretoria, de todos vocês. Gostaria de, acho que, em primeiro lugar, dizer que participar desde o início da fundação da SBTI e de todo o momento aí do início da harmonização orofacial, eu acho que é uma honra para todos nós, né? Mas dizer que nada disso, né? Isso eu falo de Flávio, tá travando. Tá travando, Flavião. Continua travando, Flávio. Flávio? Vou tentar aqui. Estão me escutando melhor? Agora voltou. Agora voltou. Dizer que nada disso seria possível, eu falo isso verdadeiramente, né? Se 4 pessoas, principalmente, não tivessem se empenhado tanto nesse processo, né? Eu acho que o doutor Juliano do Vale, presidente do Conselho Federal, foi uma pessoa absolutamente vital nesse processo, né? Foi ágil, foi rápido, foi certeiro em todas as suas decisões, foi, acima de tudo, muito corajoso em alguns momentos, porque empenhou o seu nome como presidente do Conselho, o seu cargo, né, a importância do seu cargo nessa luta. O doutor Cláudio Miak, que eu não tenho palavras, eu acho que todo mundo sabe quanto eu sou fã do doutor Cláudio Miak, como presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, agora como conselheiro no CFO. Caiu, Flávio. A internet não está ajudando, o Marcos André caiu, voltou, Flávio caiu, voltou. Tarley, quando, por sinal, Ferrão estava agradecendo, tecendo palavras para o Tarley tinha caído por causa da internet, conseguiu voltar, mas brasileiro nunca desanima, né? Brasileiro não desanima, continua firme e forte, e a gente vai conseguir ouvir o Flávio. Flávio voltou. Vamos só, desculpa, acho que a internet não está colaborando comigo hoje. Então, o Dr. Cláudio foi uma pessoa sensacional, porque apostou na odontologia, na harmonização orofacial desde o início, né, e empenhou o seu cargo do CFO, do CRO e do CFO, para que isso pudesse ser uma realidade. Mas também a gente não pode esquecer do nosso primeiro presidente, Dr. Ferrão, que assumiu a responsabilidade lá no início, quando a harmonização orofacial ainda não era nada, éramos aí meia dúzia de gatos pingados lutando aí por uma causa, né? Mas o Ferrão, como grande periodontista que professor de universidade pública, muito bem relacionado, ele também empenhou o seu prestígio aí para tornar isso possível. E o nosso presidente atual, o professor Tarley, que eu não tenho palavras para dizer, o Tarley é um mediador nato, né? Uma pessoa que tem uma capacidade ímpar de enxergar as coisas de forma ampla, né? De botar panos quentes nos momentos em que esses inevitáveis de que as emoções se acalmam, né? E que sabe conduzir o jogo técnico muito bem dentro dos interesses da harmonização e do conceito de odontologia. Então, eu acho que essas pessoas foram absolutamente fundamentais. E, claro, todos nós da diretoria, João Macedo, Marcos André, Karina, todo mundo, né, de alguma forma.
Então, meu muito obrigado a todos vocês, minha eterna gratidão e meu eterno reconhecimento por tudo que vocês fizeram. Eu acho que a harmonização orofacial, ela mudou a realidade da odontologia, né? A odontologia estava num momento de baixa, muita gente desacreditando, muita gente desanimada com a profissão, e a harmonização orofacial sacudiu tudo isso. A harmonização orofacial possibilitou o resgate do cirurgião dentista em crer na qualidade da nossa profissão, né? Que nunca foi de fato um problema, mas que em algum momento, isso é normal, pelos altos e baixos de qualquer profissão em alguns momentos, mas estava num processo de que as pessoas estavam um pouco desanimadas, estavam se formando, não ganhavam dinheiro, e não tinham muito, né, uma profissão cara para se começar, e acho que a harmonização resgatou muito isso, resgatou o orgulho do cirurgião dentista em dizer, bater no peito e dizer eu sou cirurgião dentista. Acho que isso foi fundamental, né? Claro que, ao meu ver, a harmonização orofacial hoje é absolutamente consolidada, né? Ela é uma especialidade reconhecida pela nossa autarquia federal, né? E muito bem organizada em termos de estruturação jurídica, de direitos nossos, né? E, claro, sempre temos aqui coisas para jogar, para melhorar, para crescer. Esse é um processo. Então, estamos hoje num momento muito diferente do que estávamos no ano retrasado e nos anos anteriores, porque agora nós somos uma especialidade real. Isso muda completamente a forma com que o mercado e a forma com que os juízes, etc., nos enxergam também. Isso é uma especialidade, é um fato. Eu acho que os próximos passos envolvem a gente conquistar algumas possibilidades cirúrgicas que precisam ainda de um momento adequado, de uma melhor adaptação, de uma melhor preparação em termos de estruturação curricular, para que isso seja verdade. Mas eu acredito que todos nós lutamos para isso e acreditamos nisso. Acho que isso é um fato, né? E dizer que fazer parte, né, e ter feito parte, ainda fazer parte desse grupo é fantástico, porque esse grupo da SBTI, esse grupo da diretoria, as pessoas pensam muitas vezes que isso aqui é uma casa de comadre, né, em que um fala A, o outro fala amém, o outro fala amém. Não é bem assim, não. Nós, às vezes, discutimos. Eu discuto com o Marcos André, com o João, com o Ferrão, com o Tarley, eles discutem comigo, tal. Mas, apesar de tudo isso, né, nós queremos aqui a construção de uma SBTI forte, né, e nós conseguimos isso, né? Nós discordamos positivamente para ampliação das nossas diretrizes, mas evidentemente que fazemos isso de forma respeitosa e acreditamos uns nos outros. Esse é o grande negócio da SBTI. A SBTI é um grupo que, eventualmente, pode ter alguma opinião discordante um do outro, mas a gente jamais deixa de acreditar na capacidade do grupo. Eu confio plenamente na capacidade do Marcos André, do João Thomas, né? E eu acredito que eles também confiam em mim. Então, acho que isso torna esse grupo muito forte. Eu acredito muito no grupo, eu acho que a gente eventualmente discorda de um ponto ou outro, mas eu tenho certeza que o grupo confia em mim e eu confio em cada um do grupo. Então, se eu precisar, Carlos André, João, Carley, Carolina Ferrão, à frente de alguma coisa, eu vou estar tranquilo que isso será muito bem feito, muito bem conduzido. Então, isso aqui é realmente uma família, e como família, às vezes discordamos, às vezes brigamos internamente, brigamos no bom sentido, mas sempre com o objetivo maior de firmar a harmonização orofacial. Acho que esse é essencial. Muito bem, Flávio. Na verdade, essa última frase aí eu concordo plenamente. As pessoas acham que a gente concorda em tudo. Eu acho que a gente discorda até de muita coisa, mas enfim. Mas é bem... Graças a Deus, graças a Deus, né?
toda unanimidade diz que é burra, né? Enfim, Já disse, só para vocês saberem... O Aristóteles, que é um grande, né, um dos grandes nomes da filosofia, ele diz que da dialética sai o crescimento, né? Então a gente precisa discordar para que as ideias fervam e se aprimorem, sejam lapidadas, né? Isso é fundamental. Mas uma coisa importante que você também acabou de dizer, que apesar de a gente já confiança, sabemos que todos querem o melhor para a SBTI, para a odontologia, para a ROF, e antes de a gente expor realmente, a gente discute muito entre nós, e depois todo mundo veste a camisa. Se você, eu já tive algumas discussões com você, você venceu algumas, eu acho que venceu mais do que eu venci, e depois disso passei a comungar daquilo, já que a gente tem essa discussão. Isso é muito salutar para a sociedade, inclusive uma sociedade, como o próprio Tarley falou, extremamente jovem. Então, a gente tem nossa democracia, mas essa democracia ela precisa de ser muito consolidada, já que nós não vamos ficar aqui durante a vida inteira, e eu espero isso, né? Que outros nos sucedam nessa sociedade. A gente está plantando aí. Ferrão já passou bastão, né? Peste. Enfim, gente, eu gostaria de agradecer aí. Apesar de tudo, Flávio, temos muito a comemorar. Isso que a mensagem que a gente gostaria de passar para os colegas. A gente tem muito a comemorar. Há pouco tempo atrás, a gente ficava se questionando se eu poderia aplicar toxina em região periorbital. Se questionava isso. Isso aí já é coisa que nem se discute mais, já é fora completamente de questão. Tá? Então, hoje, as pessoas querem voos mais altos. Pensem, nós também queremos. Nós também queremos. Mas, enfim. Pois não, João? Não, só queria, Marcos, registrar aqui, ó, vários comentários aqui, por exemplo, de Valéria. Parabéns para a SBTI, que foi fundamental para estarmos hoje comemorando essa data. Aí tem Fátima aqui. Boa noite a todos. Parabéns, SBTI, pela data e pelo importante papel na estruturação da especialidade. A Ana Basílio botou aqui, que delícia de live, gratidão por tudo. Tem vários comentários aqui que a gente pode ir mostrando, tá, com o passado do nosso bate-papo aí. O objetivo é esse, João, passar a mensagem que realmente temos muito a comemorar, tá? Para quem passou, como eu falei para vocês, questionando, então, voos maiores todos nós queremos, e vamos ter, não tenham dúvida disso, mas temos, quem corre demais pode tropeçar. Então, temos algumas coisas a serem vencidas, e as pessoas que discordam, ou que acham que pode ser mais rápido ou mais lento, não tem problema nenhum. Sempre temos fóruns, e vários fóruns temos. Mantendo o respeito, como o Flávio acabou de falar, mantendo a ética. Tem vários fóruns. João tem uma frase muito interessante que, de vez em quando, ele diz: não é porque eu discordo da proibição de andar armado ou da legislação que eu vou pegar e andar armado. Então, a gente tem vários fóruns que a gente pode discutir nos congressos, da própria SBTI ou fora dela, do próprio CFO, do próprio CRO. Então, existem muitos fóruns onde você pode ser ouvido. Então, ninguém pode hoje dizer que não há possibilidade de ser ouvido. Enfim, mas mesmo assim temos muito a comemorar, temos nossas divergências, sim, mas a gente sempre com o bem comum, e acho que nós somos aqui pessoas relativamente ou muito inteligentes para poder tomar algumas posições e discordar um dos outros. Não sei se posso fazer um comentário bem rápido? Por favor, Cláudio. Não, para juntar a fala um pouco do Flávio e um pouco do professor Marcos sobre voos mais altos, né? Eu quero deixar bastante claro que o Conselho Federal, diretoria, seus conselheiros, eles em momento algum duvidam da capacidade do cirurgião dentista em todas as áreas da odontologia. O que nós temos que sempre pensar, e aí a SBT exerce um papel fundamental, é que quando nós elaboramos e publicamos uma resolução, quando o CFO publica uma resolução, ela vale para os 340 mil cirurgiões dentistas. Então, a responsabilidade é muito grande. E na área de harmonização orofacial, a responsabilidade é enorme. Então, nós passamos esses 2 anos
por um processo de entender a especialidade, ver como os colegas receberam a especialidade, como os pacientes estão enxergando o cirurgião dentista como especialista, e agora, passado esse momento de entendimento e maturidade, então agora sim é um momento de reavaliar, verificar se podemos, como o Flávio falou, será que ampliar o horizonte para algumas técnicas cirúrgicas? Claro, tudo isso precisa ser estudado, avaliado, e o Conselho vai ter como base as pessoas que entendem da área, e a SBT, por exemplo, é uma boa referência para que nós possamos sempre estar evoluindo na área de atuação dentro da especialidade de harmonização. Então, eu acho que agora nós já estamos maduros, temos especialistas registrados, agora é o momento de sentarmos a cada oportunidade e, bom, e aí, vamos abrir o caminho, vamos ampliar o número de atividades. Agora é o momento e o Conselho Federal está totalmente aberto para, não apenas nesse assunto, mas em outros, poder evoluir cada vez mais em benefício da odontologia e principalmente em benefício da população do nosso país. Perfeito. Perfeito, Cláudio. Você fez uma síntese bem do que o próprio CFO... Posso entrar um minutinho? Por favor, também, Tarley. Marcos, assim, diante das colocações feitas, o mais importante, nós vamos continuar crescendo com responsabilidade e seriedade. Nós não vamos extrapolar. Nós temos a hora certa para darmos nossas conquistas. Nós estamos subindo uma escada. Se eu pular um degrau, nós vamos escorregar e vamos voltar para trás. Então, com responsabilidade, segurança e seriedade, e claro, com o apoio do Conselho, com o apoio da sociedade e dos colegas, nós vamos a cada dia continuar evoluindo, como veio desde lá de trás, né, Ferrão? Desde a toxina. Só se discutia toxina, preenchedor, e nesse momento nós estamos discutindo outras coisas, mas sempre muito claro, responsabilidade e seriedade. E se me permite uma colocação, o Tarley falou muito bem, o Cláudio falou muito bem, o Flávio, e uma realidade é o seguinte, talvez muita gente, como o próprio Tarley comentou, hoje a quantidade, por exemplo, da moçada, né, que está formando, que está migrando para a harmonização facial, assim, de forma, fazendo essa especialidade, e a gente tem a honra de dizer que a nossa universidade foi a primeira universidade do Brasil que colocou toxina e preenchimento como tema, né, Cláudio? Você lembra disso quando a gente comentou disso aí? Dentro da grade curricular da graduação. E eu sempre brincava, falava assim, quem tem toxina e preenchimento na graduação? Ninguém, a odontologia tem. A gente sempre brincava com isso daí, e é uma realidade. E às vezes a moçada não sabe que quando a gente trabalhava lá atrás, quando existia uma resolução do próprio Conselho Federal de Odontologia, que era 112/2011, que a 112/2011 proibiu o dentista de trabalhar com toxina botulínica estética e proibiu o cirurgião dentista trabalhar com ácido hialurônico. Porque naquela época o pensamento que existia era muito novo, não era culpa do Conselho Federal, nem dos conselheiros, até eu digo isso com muita propriedade, porque o presidente do Conselho Federal naquela época era o Dr. Ailton, que é meu amigo particular, e saiu uma resolução, e a primeira briga no bom sentido, a primeira luta que a gente tinha naquela época no bom sentido, até antes da SBTI, era para convencer a própria diretoria do Conselho Federal de Odontologia que o dentista poderia fazer um pé de galinha, sim. Porque eu lembro que tinham pessoas que falavam assim, mas dentista fazer aqui, dentista fazer aqui, pode sim. Ah, mas dentista tem que tratar de dente. Não, vocês estão parecendo o desembargador lá de Recife, né, Flávio? Que falou que dentista tem que tratar de dente. Então, a luta vinha primeiro para a gente calcar dentro da própria odontologia que o dentista podia trabalhar com toxina e preenchimento. Né, Tarley? Não era harmonização orofacial, era toxina e ácido hialurônico, não se falava nem preenchimento. Na resolução falava-se ácido hialurônico, que achava-se que era um paralelo do preenchedor. Né? Então, a gente conseguiu passar muitas coisas até a gente chegar aqui. Então, realmente eu quero
dizer que é uma conquista muito grande a odontologia estar aqui. Mas isso levaram anos para a gente conseguir ganhar a toxina e o preenchimento. Quer dizer, uma coisa tão banal, entre aspas, hoje dentro da harmonização facial, você fala assim, dentista pode trabalhar com toxina? Para, você está me brincando, vamos mudar de assunto, vamos falar outra coisa. Entendeu? Naquela época era uma coisa do outro mundo, era o ET de Varginha que estava descendo dentro da odontologia. Entendeu? Hoje, quando a gente fala na parte cirúrgica, né, que a gente fala na parte cirúrgica da ROF, e eu gostaria de dizer uma coisa assim, a SBTI não é contra a parte cirúrgica da ROF, e eu tenho certeza que o Conselho Federal de Odontologia, o doutor Juliano, que é um cara que ele não vestiu a camisa como o Cláudio, vestiu 5, 6 camisas junto com o Cláudio a favor da harmonização do facial, não é contra a ROF cirúrgica, os procedimentos da ROF cirúrgica, principalmente dentro de uma seriedade, de uma pessoa qualificada, capacitada. Que eu sempre falo o seguinte, existe uma diferença muito grande entre você ser capacitado e você não ter capacidade. Eu sempre fiquei muito chateado e muito magoado quando profissionais de outras áreas falavam que o dentista não tinha capacidade de fazer toxina, que o dentista não tinha capacidade de fazer preenchimento. Não é isso. Você pode não ser capacitado. Por exemplo, eu sempre dou um exemplo assim, viu, Tarley, viu, Cláudio, o Flávio, o João, Karina, eu sempre dou um exemplo assim. Hoje eu não posso fazer uma cirurgia de ponte safena. Por quê? Porque eu não tenho capacidade? Não, porque eu não sou capacitado. Mas se eu fizer uma medicina, fizer 2 anos de clínica médica, fizer 2 anos de cardiologia, fizer 3 anos de cirurgia cirúrgica, de cardiologia cirúrgica, eu estou capacitado. Então não é que eu não tenho capacidade, eu não sou capacitado. Então o que eu quero dizer é o seguinte, a SBTI, o CFL, eu tenho certeza, não é contra a ROF cirúrgica. Mas, infelizmente, existe uma resolução até hoje que fala que o dentista não pode fazer cirurgia estética da face e ressalvar das estéticas funcionais do sistema mastigatório. Vamos discutir essa mudança? Óbvio, sim ou não, é bom ou não, tudo sempre foi discutido junto com o Conselho Federal. E hoje, gente, nós temos um Conselho Federal de Odontologia que é a favor da harmonização. Você entendeu? Se já pensou a gente tivesse um Conselho Federal de Odontologia hoje que fosse contra a harmonização? A gente ia ter que brigar com o Conselho para depois brigar. Não, hoje nós estamos brigando junto. E, na verdade, para quem não conhece a história, e eu vou falar uma coisa que pode ser que vocês até assustem, mas quem está dentro sabe o que eu estou falando, a Resolução 100 de 2010 da Bucomaxilo, quando foi feita, a gente está vivendo uma lua de mel com a medicina. Entendeu? Hoje nós estamos num divórcio litigioso. Então nós temos que repensar realmente, mas com calma, devagar. Até porque nós ainda não ganhamos a guerra. Nós ganhamos 2 batalhas. Na verdade, 5 batalhas, né, Flávio? Né, Tarley? Nós ganhamos 5 batalhas. Mas nós não ganhamos a guerra, porque ainda existe um recurso a ser feito em Brasília. Na verdade, nós temos 2 ainda. 2 trânsito, ainda, né? Então, exatamente. A gente não pode. Nós não podemos achar que a gente não pode brigar em vários flancos, né? Isso é um erro estratégico dentro da arte da guerra, né? Então a gente tem que concentrar a energia, fazer uma coisa passo a passo, e aí abrir uma discussão com o Conselho Federal para ver como que isso pode ser feito da melhor forma e acatar a decisão, obviamente, do Conselho Federal, que é a nossa autarquia. Então esse foi até o motivo, o Ferrão lembra, da minha discussão num grupo desses de WhatsApp, né, em que as pessoas estavam lá revoltadas à toa, né? E eu estava lá até quase 2 horas da manhã falando, entendeu? União significa apoio incondicional às entidades, ao Conselho Federal. Vamos trabalhar juntos, né? Senão fica cada um dando pitaco no particular, fica parecendo política nacional aqui, né? Nós temos que entender, o que eu gostaria que quem está assistindo a gente que entendesse hoje é o seguinte, nós temos que estrategicamente entender hoje, através do jurídico do Conselho Federal, o que é bom fazer pela situação que a gente vive na harmonização, porque ainda não é uma coisa assim, a harmonização e da odontologia nós não vamos perder nunca mais. Não, gente, não é assim. Nós já ganhamos várias batalhas. Tá? Nós estamos muito mais perto de ganhar do que de perder. Sabe aquele negócio? Está aos 47 minutos do segundo tempo, estou ganhando de 2-0, mas isso não quer dizer que se o juiz der mais 5, eu não posso empatar. Então, a gente tem que entender juridicamente qual é o momento correto da gente fazer isso.
E eu aceito muito, e eu, como o Flávio falou, e respeito muito o jurídico do Conselho Federal de Odontologia, que é quem vai falar para a gente, gente, agora é o momento, agora não é o momento. Sabe aquele, vamos bater ou vamos apanhar? Porque às vezes apanhar é bom no começo e bater é um pouquinho depois. Então, realmente, eu acho que a gente tem que entender que quando a gente brigava lá atrás, só para encerrar o que eu estou falando e deixar o pessoal falar, para a gente entender que quando lá em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, já faz tempo, a gente brigava para a odontologia fazer toxina, hoje a gente está brigando para fazer blefaroplastia. Puta evolução, né? Me desculpa o termo, mas é uma coisa maravilhosa. Porque hoje ninguém mais discute, como eu falei anteriormente, se o dentista pode fazer toxina ou não, isso é uma coisa que já está calcada dentro da odontologia. Então, eu quero... E se você for pensar, né, Ferrão, você me permite acrescentar, em muito pouco tempo. Muito pouco. Né, nós conquistamos muita coisa em muito pouco tempo. Né? Então, a gente precisa ter essa noção, né? Quem tudo quer, nada tem. A gente conseguiu muita coisa em muito pouco tempo. Então, vamos celebrar. Dá licença um minuto? Claro, Tarley, manda aí. Dá licença um minuto? Sim. Eu acho que o momento de hoje Sim, senhor. Comemorar as conquistas. Nós temos que comemorar tudo que a harmonização orofacial conquistou. O patamar que nós estamos e o degrau que nós estamos. Eu acho que a sequência não é o momento para essa discussão agora. Eu acho que lá na frente nós podemos estar comemorando, quem sabe, no aniversário de 3 anos. Nesse momento, vamos comemorar tudo que nós conquistamos, do sonho à realidade, de uma sociedade de toxina a uma especialidade em harmonização orofacial. Acho que esse é o nosso grande momento de 29 de janeiro de 2021. E eu acho que a gente tem, Tarley, só para complementar e acabar a minha fala, que a gente tem muitas comemorações, mas a gente tem 3 comemorações fundamentais para fazer. Primeiro, o Conselho Federal de Odontologia vestir a camisa e estar com a gente dentro da harmonização, porque a gente poderia estar ao contrário, certo? Segundo, a gente comemorar que, como todo mundo conhece, como começou, né, a SBTI, lá em Porto Alegre, como o Flávio disse, todo mundo dizia que era meia dúzia de gato pingado que queria mandar na harmonização orofacial do Brasil, e nosso objetivo nunca foi esse, tanto que o nosso lema, somos juntos, somos mais fortes, sempre foi uma sociedade que foi criada que não tem dono, tanto não tem dono que eu já fui presidente, hoje é o Tarley, depois da manhã é o João, Antônio, Pedro. Então a gente tem que comemorar esse sonho de uma sociedade que começou com meia dúzia e hoje nós somos a segunda, quem sabe, né, Tarley? A primeira, quer dizer, você sabe quantos anos tem o Colégio Brasileiro de Cirurgia, e hoje nós somos maior que o Colégio de Cirurgia do Colégio Brasileiro de Cirurgia em termos de sócios, né? E a outra coisa que a gente tem que comemorar é a união. Porque eu vou ser bem honesto para vocês, eu sou periodontista. Eu nunca vi na minha vida uma união de cirurgião-dentistas em relação a uma causa como foi a briga frente à harmonização orofacial. Quando nós fomos proibidos pelaquela liminar ridícula de Natal de fazer, todo mundo se uniu e brigava. O pessoal me ligava lá, Ferrão, vamos lá para frente em Recife para botar parte. Quer dizer, eu nunca vi ninguém brigar pela periodontia, pela cirurgia, como brigaram pela harmonização orofacial. Então, acho que a harmonização orofacial ela uniu muito a odontologia. E isso, o exemplo está aqui. Hoje eu tenho amigos que eu considero irmãos, que estão aqui conversando comigo, que são pessoas que talvez eu não conhecesse se eu não estivesse fazendo parte da família harmonização orofacial. Então, sua irmã, né? Até a Karina, tirando né? minha irmã. Não, até a Karina. Talvez não estivesse aqui comigo hoje. É verdade. Inclusive, eu queria até aproveitar, viu, Ferrão? Primeiro, vocês sintetizaram bem aí, fazer uma pergunta específica. Na verdade, eu até tenho que tirar alguém e botar o João, porque eu quero fazer uma pergunta para a Karina, uma pergunta prêmio aí para a Karina e para o João. Deixa eu ver quem... Vou ver aqui. Você foi o último a falar? Deixa eu ver aqui. Peraí, só um minutinho aqui. Então faz o seguinte, Marcos. Faz o seguinte. Eu vou despedir do pessoal. Abraço, você me tira, coloca o João, e aí a gente dá andamento no negócio. Tá, combinado? só um pouquinho então. Deixa eu ver aqui. Cadê que eu não estou te enxergando aqui? Troca o óculos. Idade é Cadê você, Tarley? Ferrão aqui, pronto. Pronto, voltei. Pronto. E depois que eu fiz a harmonização, a troca melhor, né? Bem melhor a minha presença aqui do que Ferrão. Uma pergunta bem direto, João. É para você, Karina. Você foi presidente do primeiro congresso.
Karina vai ser presidente do nosso próximo congresso. O que mudou, na opinião de vocês, aí nesses... O que aconteceu? O nosso congresso cresceu, empresas, ou seja, entre o primeiro... Você vê, inclusive, vocês gostam tanto da Bahia, né? O primeiro congresso, viu, Cláudio? O congresso aconteceu onde? O primeiro congresso? O primeiro congresso aconteceu em Salvador. Nós matamos no peito, né? Então, brincadeiras à parte, tudo acontece na Bahia, né? Tudo acontece na Bahia. Então, João e Karina, o que é que, na opinião de vocês, João, você que foi presidente do primeiro congresso? Bem, o que vários colegas, Tarley falou, Ferrão, a harmonização, se a gente observar, ainda é um bebê engateando, né? O primeiro congresso da SBTI foi em 2016. Eu fui o presidente do congresso, o Marcos André foi o diretor científico, e esse congresso, por sinal, ajudou muito na ampliação no que diz respeito à legislação, porque o CFO veio aqui, depois da reunião que houve com a SBTI em Brasília, o presidente, vice-presidente, tesoureiro vieram para o congresso, verificaram até o tamanho, a SBTI conseguiu colocar 400 pessoas num primeiro congresso, então foi um marco, e o que a gente observou é que, em primeiro lugar, que o cirurgião dentista trabalhava de uma forma exemplar, com bons resultados, de uma forma séria. Segundo, que tinha um campo, nós tivemos pouquíssimas empresas naquela época. Hoje, Karina vai abordar, os congressos evoluíram, a procura evoluiu, o número de empresas cada vez aumentando, chegando a esgotar, muitas vezes, as feiras comerciais, principalmente do congresso da SBTI, que é o maior congresso. Eu sempre falo para os meus alunos, se você tem disponibilidade de tempo e dinheiro para ir em um congresso, tem de ser o da SBTI, que é o maior de todos, é o maior em termos de palestrantes, em termos de números de congressistas e número de empresas. E a gente vai ter agora, em abril de 2021, o 5º congresso. A presidente está aqui, Karina Ferrão. E pode falar um pouquinho aí, Karina, por favor? Tá muda, Karina. Espera aí que... Pronto. Agora. Tá me ouvindo? Pronto, voltou. Tá me ouvindo? Então, ótimo. Primeiramente, eu gostaria de dar boa noite a todos os nossos amigos aí da diretoria, ao Dr. Cláudio Miak, também por estar aqui presente, da honra da sua presença aqui para a gente. E eu gostaria de ressaltar aqui, eu estava ouvindo vocês falando do Congresso, e eu estive presente no de Salvador, eu ainda não fazia parte da diretoria, mas já era membro da SBTI, entrei na diretoria logo na sequência, e acompanhei, então, toda a evolução dos congressos. E eu lembro que uma vez o Flávio falou uma coisa que me marcou muito, e eu senti essa responsabilidade agora. Eu lembro quando teve o congresso que o Tarley presidiu, o Flávio comentou com a gente que ele seria o presidente do próximo, né, do seguinte, que foi do ano passado, e que seria uma responsabilidade muito grande para ele superar aquele evento que o Tarley presidiu, que aconteceu lá no Frei Caneca. E aí, hoje eu sinto essa responsabilidade, Flávio, de ter que superar o evento do ano de 2019, né, que você presidiu, que foi o último congresso nosso que aconteceu, mas a gente está vendo que a gente, graças a Deus, está conseguindo. Por quê? Porque hoje nós temos um congresso com uma ampliação do espaço da feira. Quem esteve presente no congresso de 2019, não sei se lembra que a gente tinha um espaço ali do AMB que não foi aproveitado para o nosso congresso, né, de 2019, que esse ano nós tivemos que integrar essa área, que é uma área muito grande, onde a gente colocou praça de alimentação, onde a gente vai ter novas salas, né, de atividades científicas acontecendo. Então, já é uma realidade, a responsabilidade é grande, mas a gente já vê essa evolução do congresso desse ano, que infelizmente era para ter acontecido em 2020, né, por conta da pandemia, não pôde acontecer,
mas agora, abril desse ano, nós estamos com o evento confirmado, nós temos muitas pessoas questionando a respeito do Congresso, se ele vai acontecer ou não vai. O Congresso está confirmado. Quem já fez adesão para o Congresso para 2020, essa adesão continua válida, então é importante ressaltar isso. E a feira comercial, ela já é um grande sucesso. Hoje nós temos uma feira com um espaço também ampliado, e hoje nós temos já quase 100% dos estandes já vendidos. Então, hoje nós temos grandes empresas da área da harmonização, empresas que não participavam de eventos da odontologia e que hoje nós temos a honra de tê-las no nosso evento da SBTI. Então, para quem nunca compareceu aos eventos, né, da sociedade, o evento de harmonização orofacial maior do país que nós temos é o da SBTI, tanto em número de público quanto em feira comercial. E hoje nós temos, depois o Marcos até pode comentar um pouquinho, o Marcos que é o científico do nosso congresso, as atividades científicas que nós ampliamos nesse ano agora de 2021. Então, aproveito aqui para fazer o convite para quem está nos assistindo e ainda não está participando do evento. Então, dia 23 e 24 de abril, no Palácio de Convenções do AMB, em São Paulo. Então, esse congresso que já é um grande sucesso, porque esse período que nós ganhamos aí, de um ano, né, nós conseguimos ampliar e fortalecer ainda mais as parcerias com as empresas nós temos palestrantes internacionais, tem algumas surpresas aí para trazer para vocês. Então, eu gostaria de convidá-los para participarem. E lembrando, né, Flávio, que esses dias até nós comentamos isso nos grupos, que a nossa questão, nossa preocupação com a segurança do evento com relação à pandemia, que nós sabemos que até abril, acredito que a maior parte dos cirurgiões dentistas já estarão vacinados, né, nós esperamos muito isso, mas, de qualquer forma, a gente está muito preocupado e atento a isso, então nós estamos seguindo todas as normas de biossegurança, tanto nós da entidade, juntamente com a GSN, que é a empresa que promove o evento. Então, eu quero tranquilizá-los e dizer que o evento vai ser feito dentro das normas e na maior segurança. Bem, Marcos André caiu, mas a gente está aqui. Continuando, ele deve voltar. Eu queria também falar para Cláudio, agradecer, porque Cláudio sempre Marcos André voltou. Sempre defendeu a harmonização orofacial, tanto no CRO de São Paulo quanto ao CFO. Marcos André voltou. Então, Cláudio, queria agradecer, meu amigo, e agradecer a todos do CFO que sempre nos ajudou. Marcos, você nos ouve? Estou ouvindo. Eu realmente, a minha internet também, não sei, eu até acho, colocando aqui para os colegas, que pode ser que alguma coisa do próprio aplicativo do StreamYard. Não é possível, 3, 4 colegas com problema de internet, pode ser que também, não sei, enfim. Mas vamos, vida que segue aí. Eu consigo ouvir, mas eu estou com um delay muito grande e minha imagem está congelando um pouco. Inclusive, até para avisar aí, a gente também fez um convite ao colega, ao cirurgião bucomaxilofacial, doutor Michael Morissette, ele já está na sala, mas eu não consigo também vê-lo aqui, a apresentação dele. Alguém gostaria de fazer mais um comentário enquanto eu tento organizar com o Michael aqui a apresentação? Tem aqui. Eu vou colocar alguns comentários de algumas colegas aqui, enquanto você vai organizando a parte técnica aí. Então, não sei se eu quiser... Deixa eu ver se a internet nos ajudar, a gente vai ter uma aula, essa é uma parte surpresa do final. Afinal, hoje é um dia comemorativo, é o dia que nós chamamos de Dia da Harmonização Orofacial. Então, tem aqui a Alessandra Trindade falando que não aguenta mais a ansiedade por esse congresso, contando os dias. Quem ainda não se inscreveu, chegar... Marcos André está usando o inglês dele, vou cancelar o som dele aqui, pronto, beleza. Quem ainda não se inscreveu pode chegar, acessar logo depois da live sbti.com.br e se inscrever. A Valéria colocou aqui algo importante. A conquista foi muito importante. Vamos respeitar o que foi conquistado sem ultrapassar os limites, obviamente que lutando sempre para poder ampliar
área de atuação do cirurgião dentista. Tem aqui Ana Pereira. Foi uma vitória gigante da odontologia. Josiel. Crescer com responsabilidade e segurança sempre, meu amigo. Muito bem. Obrigado pela sua participação. Silvia. Parabéns pela conquista. Marcos André voltou. Parabéns pela conquista. Caiu de novo. A Edna colocou aqui. Parabéns e obrigado pela abertura deste caminho. 29 de janeiro, um marco para a odontologia. Bem, não saiam não, gente. Marcos André está tentando. Daqui a pouco ele coloca, vê se coloca a aula. Essa é uma aula surpresa para a gente. Um presente para quem está nos assistindo nessa data comemorativa. A Lídia. Parabéns para todos nós. Unidos somos mais fortes. Então, a SBTI sempre usa essa frase, unidos somos mais fortes. Unidos. E tem Camila. Orgulho em ser SBTI. Camila, também eu tenho um orgulho muito grande de participar dessa sociedade. Bora ver se Marcos André volta. Mas, enquanto isso, a gente pode... Falando um pouquinho... Bora falar um pouco do Congresso, Karina? Além da... Fala um pouco da parte científica. Então, vamos lá. Para quem as pessoas também têm algumas dúvidas, eu vou aproveitar aqui e vou falar de algumas dúvidas que a gente recebe com alguma frequência, tá? Então, com relação à adesão ao Congresso, ela dá direito à participação em todas as atividades. Então, às vezes nós somos questionados se precisa fazer alguma adesão com relação a pagamento, né, de atividades paralelas, mas não, a gente tem uma adesão única. E nós temos várias atividades que acontecem simultaneamente. Então, nós temos a grade principal, nós temos a sala de novos talentos, nós temos a sala de debate clínico, hands-on e café com o professor. Então, além de todas essas atividades, mais a feira. Então, com uma única adesão, que a gente está também com esse primeiro lote, é importante a gente lembrar aqui também, para quem não se inscreveu, nós temos só agora, até o final do mês, o valor do primeiro lote, depois esse valor ele vai virar. Então, aproveitem, para quem não é membro da SBTI, já consegue fazer adesão membro e congresso também. Então, através do site da SBTI, tem um link lá para o congresso, então consegue fazer adesão para membro e para o congresso. Então, essas atividades, a gente está com a grade pronta já, o professor Cláudio Miak vai estar com a gente também, palestrando. Então, nós temos uma grade com um número de professores renomados, nacionais e internacionais. Então, entrando no site do Congresso, vocês têm acesso a todas as atividades e a todos os nomes que estarão lá participando com a gente. A hora que o Marcos André conseguir entrar, se me avisa, tá, João? Não, tranquilo. Bem, também aproveitar, agradecer a Cláudio. Cláudio, fica à vontade, eu sei que você tem muitos compromissos, a gente queria deixar você à vontade. Se quiser fazer suas considerações aí, quiser acompanhar a aula, fique à vontade, meu amigo. Deixa eu abrir o espaço para poder te liberar. Você ficou desde o início aqui. Obrigado. Você, só te agradecer. Muito obrigado. Uma sexta-feira à noite, você se dispor. Eu sei que o Dr. Juliano do Vale também gostaria de estar presente, mas por motivos familiares, nesse momento, ele não pode estar com a gente. Transmito o nosso abraço. Fique à vontade, meu irmão. Não precisa contar para mais ninguém que eu fui seu professor. Ou dizer que a harmonização faz um bem muito grande às pessoas. Pelo menos já melhora um pouquinho. Um grande abraço, Cláudio. Abraço, realmente eu tenho um compromisso, teria às 21 horas, então eu estou um pouquinho atrasado já,
mas o papo estava bom e eu fiz questão de acompanhar, quero mais ou menos agradecer. E só para, a nível de informação, a respeito de registro de especialistas, né, que a partir da criação da especialidade, o Conselho Federal tem feito os registros dos colegas que estão pleiteando o título de especialista. Então, está sendo um processo bastante criterioso, para muitos pode até estar sendo considerado demorado, mas nós tivemos quase 1.400 processos que foram protocolados. O Tarley participou de grande parte desse trabalho de avaliação, e essa avaliação foi criteriosa, processo por processo, folha por folha, conferindo toda a documentação. Então, agora nós temos próximo de 600 colegas pelo Brasil afora que conquistaram, neste início, o título de especialista. E agora entra num ritmo normal, como as outras especialidades, conforme forem fazendo os cursos de especialização, a entidade, a instituição e o próprio inscrito faz a solicitação do registro de especialista. Para aqueles colegas que tiveram a solicitação indeferida, né, nesse pedido que foi feito a partir de 29 de janeiro de 2019, aqueles que foram indeferidos, até para que, como vocês da SBTI conhecem muitos colegas que são da área e que eventualmente receberam a informação de indeferimento, todos podem entrar com um pedido de reconsideração, anexando mais documentos ou mais comprovações para que, a nível documental, o processo esteja bem montado. Nós tivemos inúmeros casos, e o Tarley sabe disso, que acompanhou, colegas que até reconhecidamente são profissionais da área, exercem atividade há um bom tempo, mas a nível documental, que é o caso de um processo que o CFO avaliza, são documentos, né, acabaram não sendo satisfatórios. Então, não há problema algum, faz o pedido de reconsideração, anexando maiores informações sobre a comprovação de atuação. Aqueles que não tiverem essa documentação, aí deverão fazer como todas as outras especialidades, fazer o seu curso de especialização em harmonização e solicitar o certificado após o término. Tá? Então, nós estamos à disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite, e eu me despeço aqui de vocês, já aguardando um próximo convite para um próximo bate-papo, que sempre é muito bom estar com vocês. Um grande abraço. Abraço, Cláudio. Obrigado, meu amigo. Boa noite. Bem, Marcos André, não sei se ele conseguiu resolver a parte técnica para a gente assistir a aula, mas se por acaso a gente não conseguir, só esse bate-papo valeu a pena muito, valeu a pena recrutar, encontrar os colegas, abordar um pouco a situação atual e um pouco do passado na área da harmonização. Marcos, você me ouve, Marcos? Acho que não. O Alessandra está agradecendo aqui. Nós que agradecemos. Bem, gente, eu acho que como a gente não está conseguindo falar com o Marcos André... João, eu acho que assim, pelo adiantar da hora, pelo dia, uma sexta-feira, vamos dar um abraço a todos os colegas, obrigado pela participação. Vocês ficam convidados de antemão a assistirem a apresentação do professor Michael Morissetti, um grande parceiro nosso da SBTI, da harmonização no Brasil, e oportunamente a gente passa o link
para essa apresentação do Maicon. Acho que é mais sensato, João. É isso aí, então. Tá bom, então, um abraço a todos e uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Um abraço a todos. Obrigada, boa noite.